Pastor Jonathan Carlos conta o dia que uma mulher tenta entrar na igreja para fazer bagunça, só que um anjo barra ela na porta. Assista comigo esse testemunho tremendo, irmãos. Teve um culto e eu nem conto muito desse culto porque tem muita gente que não acredita. Eu fui ministrar que não acredita mais nessas coisas, nesses sinais. Eu fui pregar numa igreja lá em Colégio. Pastor Jorge Vidal, homem de Deus, missionário Esther Vidal, mulher de Deus, são meus amigos. Eu lembro que eu ministrei sobre guerras espirituais, anjos, demônios, e foi uma glória tão terrível dentro da igreja, uma coisa sobrenatural, mas foi um renovo que eu vou contar aqui, muita gente não acredita, que eu vi de fato a glória de Deus tomar aquela casa. O culto terminou e muita gente não conseguia ir embora, e aconteceu que 6 obreiros foram tomados pelo poder de Deus. 2 ficavam na porta, 2 ficavam na ponta do altar e 2 em cima do altar, um de um lado, outro do outro. Eu não vou nomear o que era porque gente não acredita, mas eles conversavam numa língua que eu nunca tinha ouvido falar, uma língua celestial entre eles. Meu Deus. Os de baixo conversavam e eles davam conversa com aqueles que estavam debaixo do púlpito, e eles às vezes pediam permissão para quem estava em cima. Isso não durou 2, 5, 10 minutos não, foi mais de 1 hora. Eles conversando, e eu lembro que eu sentei, a minha esposa, a missionária Esther Vidal, um monte de gente tomada, e a gente ficava olhando eles conversando. Não era parecido, lembrava muito as nossas línguas estranhas, mas era algo a mais. E eles se entendiam, se interpretavam, conversavam, e ao mesmo tempo que os obreiros estavam conscientes, eles davam vazão para aquilo. Sabiam que era coisa celestial, e era como se fosse uma hierarquia mesmo, era 2 embaixo. Comandos, Comandos, comando exatamente. E aí teve um momento que os que estavam em cima deram um brado, os que estavam embaixo subiram, cercaram o pastor Jorge Vidal, e eles começaram a falar entre eles. E o pastor Jorge Vidal começou a ser tomado em línguas estranhas. Ele tem um jeito de falar em línguas que é muito só dele. Eu não vou fazer aqui para não tentar imitar, mas é um jeito só dele, que a gente sabe que é quando Deus toma ele. A gente começou a chorar e tudo mais. E eu lembro que quando houve um momento que eles foram fazer algo, a missionária, com todo carinho e respeito, pediu a eles para se ausentarem, que ela falou: vocês podem ser anjos, mas o anjo da igreja é ele. E quando ela falou isso, eles, os obreiros voltaram. Não sei o que aconteceu, mas amanhã tem culto, pega a guitarra, vambora. Um foi para casa, outro para outra. A gente ficou olhando assim, como quem diz, eles não perderam a consciência, mas sabiam que estavam vendo algo sobrenatural, deixaram acontecer. Eu creio que aquilo ali foi uma das coisas mais sobrenaturais, porque realmente, eu acabei falando, nós vemos anjos conversando entre si dentro da igreja. Tem gente que não acredita porque diz não só o Espírito Santo toma, mas demônios também tomam. Demônios são espíritos. E não foi só esse testemunho que eu já ouvi de anjos tomando boca de pessoas. Anjos conversando, mas eu também já vi um anjo que anda com um pastor lá do Rio de Janeiro, e eu não entro muito nesse assunto porque sempre vai ter um teólogo, me mostra na Bíblia, então me fala, mas um pastor que tem Deus separou um anjo para cuidar e guardar ele, porque ele entra no caso muito perigoso. Ele sempre pedindo prova a Deus, ele pediu uma primeira prova a Deus, Deus tomou uma mulher, esse anjo tomou uma mulher, era um retiro de jovens, já estou contando o segundo testemunho para corroborar com o primeiro. Essa mulher veio marchando para dentro da cozinha, a voz dela, que era de mulher, mudou para uma voz de homem, e aquela voz dizia assim para ele: eu estou aqui porque o que está sentado no trono me deu ordem para te guardar na terra. E pronto. E aquela irmã de oração. Aí passou dias, ele no carro, dirigindo, tinha um obreiro sentado do lado dele, ele trouxe isso à memória e ele duvidou. Será que aquele anjo é de Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é demônio? E vê aquela voz: ora e pede prova. E ele em voz baixinha falou: anjo, se tu tá comigo, fala comigo agora e me dá uma prova, no nome de Jesus. Na mesma hora, o que estava no carona, conversando e tudo mais, começou a, como quem pula, mas se debater. A voz começou a ser a mesma voz da mulher da cozinha: homem, já não falei que eu tô contigo, por que duvidas? Aí teve a terceira, quando ele contou isso para um rapaz, e o rapaz duvidou, falou: isso é coisa da tua cabeça, isso é coisa tua, e eu vou acreditar nisso. O rapaz foi para um outro lado, numa quadra, eu estou resumindo muito, estava sentado assim em cima de uma quadra, e aí ele ficou triste, o Espírito Santo, e olha como é que
ele precisa verbalizar para o anjo ouvir aquilo que está passando na cabeça e na mente dele. O Espírito Santo falou, verbalize e dá ordem ao anjo. E ele falou com a boca assim, anjo, vai lá agora e toca naquele rapaz. Ele viu o rapaz que estava naquelas arquibancadas que tem uns 4 degraus. O rapaz do quarto voou no primeiro, voltou correndo, pastor, eu senti 2 mãos me empurrarem para baixo. Ele falou, eu pedi o anjo para te dar um sinal. Ele, agora eu acredito. Então assim, eu tô contando esse do pastor e do anjo para corroborar com o que ninguém me mostrou. Eu vivi, não eram demônios, eram anjos conversando entre si dentro da igreja. Então, tem muita gente que não vai acreditar e tal, mas realmente o Espírito Santo habita em nós, fala em nós. Mas existem anjos que andam conosco, nos guardam. Eu mesmo já vi anjos dentro de casa guardando eu e a minha esposa. Uma ocasião que eu estava dirigindo o carro, Rio de Janeiro muito perigoso, os meninos vieram me assaltar, olharam para mim, se assustaram, saíram correndo. Eu falei, eu não coloco medo em ninguém, é a minha cara. Quando eu cheguei na igreja, eu pisei na igreja, Deus tomou uma irmã para falar, o meu anjo está contigo dentro daquele carro. Na hora eu entendi, não fui eu. Eu vou botar medo em alguém. Ele viu o anjo. Minha filha tinha 4 anos de idade. A gente morava em Acreúna, Goiás. Eu saí para pescar e quando eu voltei, minha mãe estava atônita. Gabriel, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, que foi? Merab estava brincando aqui na área e lá tinha um quintalzão e um pé de manga grandão lá atrás. Ela chamou, vovó. Minha mãe saiu lá, o que foi? Ela, quem é aquele homem de branco andando pra lá e pra cá, debaixo do pé de manga? Minha mãe disse que olhou, não viu nada, tirou o óculos, limpou o óculos, colocou o óculos, olhava e nada. E ela, olá, vovó, ele brilha, parece Jesus, ó, ele anda pra lá e pra cá. Quando eu cheguei, eu falei, obrigado, Deus, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra do mal. Não tem, e assim... Uma criança, outra vez aqui no Congresso em Cristalina, eu tenho diversas testemunhas. Eu dou endereço à Igreja Assembleia de Deus Madureira, bairro Henrique Costes. Na época, o pastor Reginaldo era pastor lá. Me convidaram para pregar no Congresso de Crianças. E eu comecei a ministrar sobre Samuel, que Deus chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse. E eu comecei a falar sobre lâmpada, simbolizando o Espírito Santo e tal. Daqui a pouco, meu irmão, desceu uma glória naquele culto. Tem um monte de irmã testemunho. Todas as crianças foram batizadas no Espírito Santo. E uma menininha falava, tio, quem é aquele homem de branco grandão lá atrás? Quem é? Olá, tio. Olha aquele gigante de branco grandão lá atrás. Eu olhava, não via nada. E eu a glória tomando a igreja, tomando. Eu já vivi de uma criança vir falar enquanto você pregava, tinha um homem atrás de tu com as mãos assim. Outro, eu via você pregando, eu via um fogo saindo da sua frente. Várias ocasiões, uma vez que eu preguei em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome por ética, mas... veio uma senhora de outra religião e eu lembro que um pouco antes, era uma igreja no local de habitação, um irmão tinha dado um testemunho falando, Deus, eu era isso, aquilo, mas Deus me livrou, me transformou. Essa mulher invadiu o culto, gritando, xingando, falando muita coisa e dizendo, vocês são tudo ex-traficante, ex-prostituta, ex-isso, ex-aquilo, e desceu. E eu falei, meu Deus, como é que eu prego agora? Porque eu arrasto o pé pregando, né? Eu tento começar devagarinho, mas daqui a pouco tô pulando, marchando, sapateando, pentecostal. E eu falei, eu vou começar a pregar mais forte aqui. A moça vai subir de novo, né? E tá incomodada aí. E tava no horário de culto, no horário bom ainda, não tava tarde. E aí eu falei assim, quando me deram o microfone para pregar, eu falei, eu não vou diminuir o nível. Eu falei, irmão, vamos orar. E na minha oração, eu lembro que eu falei assim, Deus, coloca um anjo. Isso foi em Vigário Geral, a igreja era no 2º andar. Eu falei, coloca um anjo lá na ponta da escada, só sobe quem for da sua permissão ou da permissão da igreja. Eu falei, igreja, vamos embora, dá lugar. Comecei a pregar, os irmãos arrastando o pé, profetizando, irmãos sendo batizados, renovados, aquela benção. Quando eu terminei, que eu sentei, tinha uma senhorinha e um irmão. A senhorinha veio, elas estavam sentadas na porta. Aquela senhorinha do coque veio, meu filho, botou a mão assim, meu filho, quando tu orou, eu vi, parou um homem de branco lá na porta. No meio da tua pregação, a moça tentou vir de novo, ficou travada lá no meio da rua. Ela tentava subir, não conseguia passar por ele. Ele não deixava. Quando você terminou, porque ela desistiu, foi embora, que tu terminou, aquele homem saiu dali. Então, assim, eu acredito muito nessas coisas. Hoje em dia, as pessoas não acreditam tanto porque
não sei, não buscam, não vivem talvez isso, né, Diego? Mas eu acredito porque eu vivo ainda essas experiências. E esse foi mais um testemunho. E já começo perguntando pra você, você acredita ou não acredita? Se você não acredita, deixa nos comentários. Ou se você acredita, também deixa nos comentários, que a gente vai continuar reagindo por lá. Quem contou esse testemunho foi o pastor Jonathan Carlos, tá? Pastor Jonathan Carlos, homem de Deus. Eu assisti esse podcast inteiro porque tá uma bênção. É o podcast do Bezerra, do Gabriel Bezerra. E são 3 homens de Deus que eu admiro muito, irmãos. Particularmente assim, eu gosto muito dos 3. Referência, né? Eu vejo como uma referência para os nossos dias de hoje, porque podemos ver a simplicidade entre eles, né? A simplicidade, a humildade, e isso é muito legal. Só tem a agregar ao reino de Deus, né? Testemunho que fala sobre anjos, aparições, poder de Deus. Eu acredito em tudo isso, irmãos, tudo isso. Eu creio que o anjo pode sim, a mesma coisa que como um demônio pode descer em alguém, eu também acredito que um anjo também pode tomar alguém sem tomar consciência dele, diferente, né, de um demônio que tira a consciência. Eu acredito que o anjo não tira a consciência da pessoa. Eu acredito muito no mundo espiritual. Eu acredito muito que uma igreja, que quando Deus quer tomar, quando Deus quer fazer algo diferente, Ele faz, porque a igreja é dele, né? E quem somos nós para julgar, para dizer que não pode? Quem somos nós? Se você nunca teve uma experiência como essa, amém? O que você não pode é julgar quem teve, certo? Porque se você não teve, aí a experiência é sua. Mas se ele teve, quem é você para julgar? Então, não julgue, né? Se você não crê, amém, Deus abençoe. Mas se você crê, receba, sabe? Tem pessoas que têm um desejo de ter esse tipo de experiência. Se você tem esse desejo, busca ao Senhor, peça para Ele te mostrar, para você ter essa experiência sobrenatural. Faz uma prova com Deus, que você vai ver, o Senhor vai sim te mostrar. Eu creio nisso. Então, principalmente para você que duvida, pede para Deus te mostrar. Vê se você não vai ver, talvez não da forma que você queira, né? Mas sim da forma que o Senhor querer te mostrar. Certo, irmãos? Testemunho tremendo. Espero que você tenha gostado. Aqui é do canal do Gabriel Bezerra. Se você se sentir interessado por esse testemunho, que particularmente eu aconselho você a assistir, né? Você que gosta destes homens, ou se você gosta de pregar, se você gosta de experiência espiritual, vai lá no canal do Gabriel Bezerra, que você vai ver muitos testemunhos edificantes, principalmente esse, que eu tenho certeza que você vai gostar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, irmãos, poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.